Abençoe, viu, Rafa? Glória a Deus. Do mais todos são da casa. Isso, deixa as crianças. Queridos, eu não sei você, mas todos nós, na verdade, constantemente, passamos por lutas, por dificuldades, passamos por momentos, eu não sei aqui quantos já assistiram, tem um filme, ele é um filme de comédia, mas ele tem uma lição tremenda, chamado Clique. Muita gente assistiu, né? E às vezes a gente quer tem uma lição tremenda naquele filme, né? Às vezes a gente quer ter aquele controle na mão só para passar um momento difícil, para ir logo para o momento do tempo, né, de abundância, o tempo de alegria, o tempo de paz. Mas a bem da verdade, a gente já tem dito isso aqui muitas vezes, a bem da verdade é que estes momentos são oportunidades que Deus nos dá para nós aprendermos, crescermos, para nós nos aproximarmos do Senhor. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, e eu dou glória a Deus que em pleno século 21, onde nós temos tantas tecnologias, onde as coisas estão deixando cada vez mais de serem analógicas, né, ou serem físicas, para serem virtuais. As coisas hoje, parece que elas surgem do nada, mas o Senhor, mesmo em meio a toda essa tecnologia, ainda é da vontade do Senhor que a sua igreja, que a igreja do Senhor permaneça. Acho que o barulhinho é daqui, né? Não, achei. Obrigado, Fê. Eu tiro aqui, você vai pôr ali? Vamos entrar no acordo. Obrigado, viu, Fê? E o Senhor, Ele é do agrado do Senhor, e assim será, até que Ele venha recolher a sua igreja. É da vontade do Senhor que nós sejamos igreja, que nós sejamos corpo de Cristo. Porque, queridos, nós precisamos entender que a igreja é um lugar onde temos lutas. Sim ou não? Claro que temos. Às vezes nós aqui nos ferimos, às vezes pessoas nos magoam, às vezes nós somos magoados por pessoas, às vezes criamos expectativas em pessoas, e vice-versa, pessoas criam expectativas em nós. Mas a igreja é um lugar onde nós temos a oportunidade, primeiramente, de servir a Cristo. Segundo, temos a oportunidade de sermos abençoados e, consequentemente, sermos bênção na vida uns dos outros. Então, queridos, quando eu olho para a palavra de Deus, e eu quero ter um texto aqui, não é o texto que nós vamos ainda nos basear para essa noite, mas se você quiser acompanhar comigo, Tiago, capítulo 1, versículo 27, porque hoje em dia, a gente já ouviu isso várias vezes, há tantas religiões no mundo. Se for na Índia, então, tem mais religião na Índia do que no mundo, só para você ter uma ideia, né? Ninguém deu risada, vou melhorar depois, viu, Cassiano? Então, se nós olharmos, tem tantas religiões, e qual é a verdadeira religião? O que nos dá a convicção de que nós estamos fazendo o correto, de que é do agrado do Senhor, que nós continuemos, como foi dito aqui no início do culto, através da pastora Lu, que nós continuemos a nos santificar, que nós continuemos a obedecer a Deus, que nós continuemos a estar debaixo da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. O que nos leva a ter essa convicção? E aí quando eu vou para Tiago 1, 27, a própria palavra do Senhor diz, a religião pura sem mácula, deixa eu ler aqui, para com o nosso Deus e Pai é esta, 2 pontos, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo se guardar incontaminado do mundo. Queridos, olha que coisa, o Senhor aqui, através de Tiago, está dizendo, a religião sem mácula, a religião pura e sem mácula é esta, é visitar. Ele está falando dos órfãos, e das viúvas, porque, na verdade, naquele contexto, eram as pessoas que estavam mais suscetíveis a passarem por dificuldades, mas nós trazemos isso hoje para o nosso contexto, e eu poderia, sem medo nenhum, ampliar isso, dizendo, a religião sem mácula e pura é esta, que nós
visitemos, e não é visitar só no sentido literal, mas que nós amparemos aqueles que estão passando por tribulações. Queridos, eu não estou na pele da dona Bia, do senhor Fernando, todos sabem, eles passaram por um acidente gravíssimo, um livramento de Deus, e eu sei que eles estão nos assistindo em casa, passaram por um livramento tremendo, de morte, mas como é bom, queridos, saber que primeiramente há um Deus todo-poderoso, que nos guarda, que nos livra, que nos abençoa. Em segundo, também, saber que há pessoas que estão orando, que estão intercedendo, que estão ali, como diz a palavra, na brecha, por nós, clamando a Deus, ou diante de Deus por nós. Eu acho que esse ar está desligado. Está muito quente aqui. Também? Está frio? Então eu vou trocar, eu vou pôr o púlpito aí, e aí vocês vêm para cá. É o fogo, pastor, ô glória. E aí, queridos, a Bíblia está dizendo aqui algo muito simples. Primeiramente, visitar, amparar. E eu preciso olhar para a minha vida, e você precisa olhar para a sua vida e perguntar, será que nós temos feito isso? Ou será que nós estamos em contrapartida do outro lado, sempre esperando que alguém faça algo por nós, que alguém nos mime, que alguém nos acalente, que alguém nos afague e nos carregue no colo o tempo todo? Eu não estou dizendo, queridos, de momentos de dificuldade. Todos nós passamos por momentos difíceis. Todos nós passamos por momentos onde a nossa fé se esfria, onde a nossa motivação parece que começa a escapar pelos nossos dedos. Mas a pergunta é, será que salvo desses momentos nós temos... Agora sim, Menzinho, melhorou, obrigado, viu? Não, está ótimo assim. Será que nós estamos olhando para nós e pensando, eu tenho sido alguém que tenho me empenhado para viver a verdadeira religião? Só que essa palavra, ela fala aqui algo também que eu preciso trazer para a minha vida. Ela fala assim, e guardar-se incontaminado do mundo. E eu estava dizendo aqui, queridos, no começo, que todos nós constantemente passamos por lutas. Isso é natural. Isso faz parte da nossa vida. Não só da vida de um cristão, mas da vida de qualquer pessoa que está nesse mundo hoje, distante de Deus. E quando nós passamos por essas lutas, naturalmente, nós começamos a procurar culpados, responsáveis por essas lutas. Achamos que essa luta que estamos passando é por causa do cônjuge, é por causa da empresa, é por causa do governo, é por causa do vizinho, é por causa dos filhos, é por causa dos pais. Naturalmente, nós vamos colocar as nossas frustrações e colocar as responsabilidades em pessoas. E eu não estou aqui isentando, querido, as nossas responsabilidades, mas nós precisamos entender, quando nós passamos por essas lutas, contra quem nós estamos lutando. E eu sei que isso para o cristão já virou clichê, todo mundo sabe, mas é sempre bom lembrar, Efésios 6:12, puder projetar, quem está aí, o Gui? Efésios 6:12, a gente já conhece esse versículo de cor, mas é sempre bom lembrar, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, meu querido, minha querida, você jovem, adulto, você já mais idoso, qualquer um de nós, todas as vezes que nós passamos por lutas, nós precisamos lembrar contra quem nós estamos lutando. Claro que algumas lutas são às vezes consequência de escolhas erradas que nós mesmos fazemos, mas algumas lutas nós precisamos olhar e identificar que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra instituições, por mais ruins que elas sejam, por piores que as pessoas pareçam, mas nós precisamos entender que a nossa luta é contra principados, potestades, contra espíritos malignos. Nós, ao longo do tempo, temos perdido essa visão. Eu tenho visto, infelizmente, nem estava isso aqui no meu sermão, mas eu preciso dizer isso. Nós temos visto a igreja se tornar uma igreja politizada.
Uma igreja onde parece que um candidato a um lado é do bem e o outro é do mal, e nós colocamos toda a culpa, todo o encargo, todo aquilo de ruim contra um determinado partido, contra um determinado governo. Queridos, eu estou perguntando para você nessa noite, será que o Espírito Santo de Deus não é mais poderoso do que quem está no poder? Será que o Espírito Santo não é mais poderoso do que as hostes malignas, do que as forças espirituais que estão governando este mundo? Mas sabendo a verdade é que nós como igreja não temos nos levantado contra o inimigo correto, não oramos, não jejuamos, não nos santificamos, não buscamos a Deus. E aí, queridos, nós começamos a perder muitas batalhas, e eu estou me incluindo. Eu não estou falando para você, não estou bravo com você, eu não estou contra você, eu estou me incluindo, porque muitas vezes nós, igreja do Senhor, a mesma igreja que o Senhor disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, esta mesma igreja tem momentos que tem perdido as batalhas, porque estamos olhando para os inimigos errados. E aí nós olhamos aqui, deixa eu vir aqui para Efésios que nós lemos. Gui, dá um pulinho um pouquinho para, aí Efésios mesmo, filho, vamos para 6, 10. Um pouquinho antes do Senhor dizer isso, ele fala assim, quanto ao mais, olha que palavra, o Senhor, só para a gente se localizar, um pouquinho à frente ele fala assim, porque a vossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, dominadores. Mas um pouquinho antes, olha o que ele fala aqui, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aí sim, no 12 ele fala, porque a nossa luta não é, e aí a gente já leu. Mas aqui, queridos, a Bíblia dá um conselho, ela fala, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Às vezes, amados, da mesma forma como nós, obrigado Espírito Santo, porque da mesma forma como muitas vezes estamos mirando o inimigo errado, estamos atirando, gastando os nossos cartuchos, e às vezes os nossos cartuchos são publicações na internet, são as nossas falas, são o nosso tempo, estamos gastando cartucho para matar um mosquito, e à nossa frente tem um leão, estamos gastando as nossas balas para matar um rato, e na nossa frente tem um rinoceronte, eu ia falar dinossauro, mas não tem dinossauro, um rinoceronte, prestes a te mandar longe. E da mesma forma que nós estamos mirando no inimigo errado, muitas vezes nós estamos querendo nos fortalecer nos lugares errados. E eu falo, obrigado Espírito Santo, porque isso também não estava aqui. Às vezes estamos querendo nos... E queridos, antes de eu falar isso, eu não quero atacar ninguém, e não estou dizendo que isso é ruim, mas o errado é se fortalecer nisso. Quem aqui gosta de chocolate? Quem não gosta de chocolate? Não vale a Elaine. Quem não gosta de chocolate? Todo mundo gosta. Tem problema em comer chocolate? O problema é viver de chocolate. Eu poderia falar sorvete, mas eu estaria sendo muito tendencioso com pessoas da minha família. Mas, queridos, quando a Bíblia fala fortaleceis no Senhor, pastor, que tem a ver chocolate, sorvete, o que eu quero dizer é que muitas vezes, isso que eu vou falar, nós queremos nos fortalecer no dinheiro que temos, nos bens que compramos, nas viagens que fazemos, nos momentos com a família, no nosso lazer, na nossa diversão, no nosso jogo de futebol, no nosso não sei o quê, e nós estamos querendo ser fortalecidos, queremos nos alegrar nessas coisas. E a Bíblia está dizendo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque, queridos, eu posso comprar o carro que eu mais desejo, hoje, daqui um mês ele já não vai ser tão atrativo, daqui um ano, daqui 5 anos eu já vou achar ele uma porcaria. E muitas pessoas, muitos cristãos, estão vivendo uma vida frustrada, estão vivendo uma vida sem graça, literalmente, porque estão querendo se fortalecer em coisas. Mas o Senhor diz, fortalecei-vos no Senhor, ou melhor, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E sabe, amados, eu louvo a Deus porque nós passamos lutas. Mas o que nós vamos fazer com as lutas? Um ente querido fica enfermo, a gente faz o quê, Diogo? Joga fora? Troca? Cuida. O casamento está com problema?
O que a gente faz? Separa? Não. Ora, jejua, ama mais. Os filhos estão com problema, a gente vai lá e troca. Onde troca, hein? Se alguém souber, por favor. Brincadeira, os meus filhos são uma bênção, viu? Não troco. Se depender da pastora Lula, só agrega. Nós trocamos, queridos? Não. Mas muitas vezes, nós estamos esquecendo que as lutas, elas nos fortificam, nos fortalecem, mas elas também precisam estar com a direção correta. Lembra que eu já disse até aqui? Primeiramente, olhar para o inimigo correto. E segundo, se fortalecer no lugar correto. E aí sim eu quero ir para o texto base. Se você puder abrir em Judas. Se alguém perguntar que capítulo, eu vou falar que precisa ler Bíblia, hein? Judas. Porque nós podemos perguntar, tá bom, pastor, nós lemos aqui, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Tá bom, eu já sei a fonte, mas como ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder? Judas, versículo 17, diz assim, todos acharam? Os que não acharam, acompanhem aqui. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Até aqui. Versículos 17, 18 e 19, volta para o 18 aqui, por favor. A Bíblia nos alerta e fala que no último tempo haverá escarnecedores. Eu não sei se você sabe o significado da palavra escarnecedores. Ela nada mais é do que zombadores. Pessoas que não dão a devida importância ou o devido crédito àquilo que é santo, àquilo que é sagrado, àquilo que é do agrado do Senhor. E amados, eu não lembro na minha curta história, porque 50 anos é pouco tempo de história. Na minha curta história, eu não lembro de ter vivido tempo onde escarnecedores, zombadores, pessoas que que pouco estão preocupadas com a santidade, com a vontade, pessoas que estão pouco preocupadas em agradar ao Senhor, tem surgido no nosso meio. E eu não estou dizendo dos de fora, estou dizendo daqueles que se dizem cristãos. Nós temos vivido tempos onde as pessoas têm zombado da santidade, têm zombado da vontade de Deus, colocando a sua vontade na frente. Eu não gosto muito, não gosto, é uma opinião minha. Acho até que tem um ponto edificante, mas o Guilherme gosta muito de ficar vendo debates, né? Uma posição contra a outra. E esses dias eu vi só um trechinho de um debate de um assunto que nem deveria ser debatido. Mas aquele que nem deveria estar lá, deveria estar se arrependendo e confessando seus pecados e mudando de vida, ele diz por diversas vezes, mas na minha concepção, no meu pensamento, na minha forma de enxergar o mundo. E queridos, se nós não percebermos, nós estamos agindo da mesma forma, nós estamos tendo uma visão de evangelho, segundo o nosso próprio entendimento, segundo a nossa própria sabedoria, segundo o nosso próprio querer. E o Senhor está dizendo que nos últimos dias, haverão escarnecedores, zombadores, porque quando eu não dou devida importância à vontade daquele que é digno, daquele que é merecedor, daquele que é santo, daquele que é eterno, daquele que tudo fez, daquele que tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno, daquele que há de julgar vivos e mortos, se eu não dou a a devida importância, e começo a colocar as minhas convicções, eu estou, de certa forma, caminhando para ser um escarnecedor. E o Senhor aqui, Ele faz um alerta contra os zombadores. Mas, queridos, eu não quero olhar para isso, lembra qual foi a pergunta? Como ser fortalecido? Porque, de novo, amados, se eu fizer essa pergunta, quem está passou recentemente,
ou está entrando em alguma luta, a maioria de nós, se não todos, levantaremos as mãos. E aí, porque muitas cadeiras estão vazias, eu não estou dizendo na Nova Vida, porque muitas cadeiras estão vazias nas igrejas que levam o evangelho a sério, nas igrejas onde se prega a verdade, porque muitas igrejas onde o que tem de atrativo naquela igreja é só a palavra, não tem mais nada, só a palavra, não tem show, não tem exaltação de pessoas, não tem eventos e mais eventos, não tem pipoca no final, nada contra, viu, Benê? A pipoca é uma benção. O pipoca então nem se fala, é o rei do improviso. E aí, quando a gente olha para tudo isso, e a gente começa a olhar para as nossas vidas e falar, ok, então o que eu preciso, para que quando eu passar por isso, eu não seja mais alguém que abandonou a fé, que abandonou o seu papel como cristão, alguém que está, de alguma forma, caminhando para ser um escarnecedor. E aí a resposta está aqui, versículo 20 e 21, e são só esses dois versículos. Diz assim, Fê, você me ajuda, filho, por favor? Versículo 20. Não precisa ser muito não, viu, filho? Só um pouco. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Nenhum amém? Amém? Eu não precisaria discorrer, só bastaria eu ler. Mas aqui, queridos, está a resposta de como eu e você, quando passarmos por lutas, e lutas não é só problema, presta atenção aqui, lutas não é só problema financeiro, não é só problema no casamento, lutas não é só enfermidade, lutas, queridos, são desejos que muitas vezes, obrigado, filho, que estão dentro do nosso coração, querendo nos afastar de Deus. Lutas são situações que causam em nós desinteresse, desmotivação, despreocupação com a palavra de Deus. Lutas. Queridos, eu não quero público não, mas eu não consigo ter paz de saber que você está ouvindo a palavra de Deus, se você nem para frente está olhando. Talvez a cabeça esteja em tantos lugares que a palavra está só ecoando. Mas voltando à palavra de Deus, eu falo isso com amor, queridos, porque talvez muitos de nós vai ouvir a palavra de Deus hoje, e de novo, só quinta-feira, porque muitos de nós não pegam a Bíblia para ler em casa, muitos de nós não pegam a palavra de Deus para meditar, e se a gente já se restringe a ouvir só de domingo e quinta, e ainda não presta atenção, o que será de nós? Mas voltando, aqui diz, vós porém amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. O primeiro conselho que a palavra nos dá aqui, é que nós precisamos ser edificados em cânticos, em eventos, em palavras de coaches, em palavras motivadoras, em livros motivacionais. Não, queridos, a nossa edificação, nós devemos ser edificados, está aqui, vós porém amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Nós precisamos ser edificados, é na nossa fé, e não é na fé natural, não é na fé que eu e você nascemos, é na fé santíssima, é na fé que vem do Senhor. Eu não sei se você sabe, mas há dois tipos de fé. Há uma fé que é natural, todo mundo tem, e cada um coloca onde quer. Não critique. Tem gente que quer colocar a fé dele num pedaço de pau, é problema dele. Tem gente que quer colocar a sua fé num fecho de luz, é problema dele. Mas nós, queridos, precisamos entender que há uma fé do tipo de Deus, e essa fé é chamada de fé santíssima. E ele fala aqui, vós porém edificando-vos na vossa fé santíssima. Como nós edificamos a nossa fé? Romanos 10, 17, dá para colocar aí, Gui?
Romanos 10, 17. Muitas vezes nós falamos esse versículo, mas não paramos para meditar. E assim a fé vem pela pregação. Que pregação? E a pregação pela palavra de Cristo. Queridos, não tem como a nossa fé santíssima, a fé real, a fé genuína, a fé que vem de Deus, a fé que nos fortalece, a fé que nos mantém de pé, não tem como gerar esta fé, a não ser pela palavra de Cristo. E muitas vezes nós estamos nos restringindo ao ouvir a palavra de Cristo. E eu volto a dizer, não estou dizendo de um culto dominical, eu não estou limitando a um culto de quinta-feira. Se amanhã, se em casa você chegar e começar a ler, e começar a meditar, e não ler só Romanos 10, 17, mas você foi lá em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Isso começa a gerar em nós fé. Eu começo a olhar para essa palavra e falo, Senhor, não é a circunstância, não são as circunstâncias, não é a minha igreja, não é o meu patrão, não é a minha esposa, não é o meu marido, é o Senhor. Isso começa a gerar fé, e nós precisamos, queridos, lembrar que a fé vem pela pregação da palavra de Deus. Eu falei, acho que há 2 semanas atrás, trouxe uma palavra aqui sobre isso. O Senhor Jesus chega para aqueles saduceus, fariseus, fala assim, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós precisamos voltar, mergulhar. E eu falei isso aqui, queridos, nem que seja um versículo, eu não estou dizendo nem de um capítulo. Mas olha, Senhor, o que quer dizer? E se com a tua boca confessares, eu vou mergulhar, e vou ler antes, e vou ler depois, e vou meditar, e vou orar. Isso começa a gerar em nós fé, começa a edificar a santíssima fé. Mas muitas vezes, amados, nós vamos deixando de lado, e a nossa fé vai se esfriando. E nós precisamos de alguém que nos motive, nós precisamos de um pastor, nós precisamos de alguém, nós precisamos de algo para realmente nos colocar de pé. Mas vamos lá para Judas, versículo 20 ainda. Então ele fala, vós porém amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Olha o segundo conselho, orando no Espírito. E eu poderia seguir uma linha que eu gosto muito, que orar no Espírito aqui tem muito a ver com orar em línguas, mas eu não quero me restringir a isso. Eu quero dizer que quando falo aqui, queridos, orando no Espírito, porque para e pensa, eu não sei você, mas eu trabalho todo dia, das 8 às 17 horas. Então esse período, e o período que eu gasto para me deslocar até lá, e o período de volta, praticamente das 6h30 às 18h30, eu estou direcionado ao trabalho. Então como que eu vou orar no Espírito, nessas 12 horas? Depois eu tenho coisas para fazer em casa, depois eu tenho assuntos para cuidar da igreja. Como que nós vamos orar no Espírito o tempo todo? E eu não quero entrar nessa questão, queridos, mas orar no Espírito, seja da forma como for, pode ser dirigindo, pode ser lavando a louça, pode ser ali programando no seu trabalho, pode ser desenhando, pode ser ali fazendo o seu trabalho, o seu ofício, seja ele qual for. Se nós estivermos de fato orando, ungidos pelo Espírito, direcionados pelo Espírito, buscando no Espírito Santo, nós estaremos orando no Espírito. Mas muitas vezes nós passamos o dia todo, não falamos com Deus, não oramos a Deus, não buscamos ao Senhor, só buscamos a Deus se estamos numa situação de perigo, de necessidade. Mas tenta fazer isso, talvez você já faça, e que bom. Pela manhã, fale com o Senhor, fala, Senhor, eu preciso do Senhor hoje, o Senhor me conhece mais do que a mim mesmo, mais do que eu me conheço. O Senhor sabe que durante o dia eu vou fazer coisas que vão desagradar o Senhor, mas me ajuda, fala comigo. E ali ao longo do dia, fala com o Senhor. Muitas vezes
Eu não sei você, querido, mas tem hora que eu acabo falando ou fazendo algumas coisas. Eu falo, meu Deus, eu não devia ter falado assim com essa pessoa. Eu não devia ter sido tão rústico, eu não devia ter sido tão indiferente. Eu não devia ter sido tão, talvez, presunçoso. E aí a gente vai, pede perdão a Deus, pede perdão à pessoa, você está orando no Espírito. Ou quando você olha para uma necessidade, para uma situação de alguém, você não vira as costas. Você está orando no Espírito. Então, queridos, não importa a forma, mas as nossas orações precisam ser direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Porque sabe, queridos, senão nós vamos ser colocados em situações onde o estresse, o cansaço, os afazeres, as pressões que nós sofremos aí fora, elas vão começar a nos enredar e nos contaminar de uma forma que quando nós percebermos, já estaremos tão envolvidos. Mas vamos adiante. Versículo 21. Guardai-vos, olha o terceiro conselho, guardai-vos no amor de Deus. Oh, queridos, isso aqui é tão, parece para nós algo tão simples. A gente fala do amor de Deus, a gente canta o amor de Deus, a gente recita o amor de Deus, mas às vezes nós não nos guardamos no amor de Deus. É interessante que, e esse capítulo eu sempre menciono ele, mas eu nunca leio, mas hoje eu vou ler. Romanos 8, 35. Talvez você saiba até de cor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Quando a Bíblia está dizendo isso, que Deus está dizendo para mim, para você, o que pode te separar do amor de Cristo? Lembra o conselho lá de Judas? Guardai-vos no amor de Deus. E muitas vezes o nosso amor pelo Senhor começa a se esfriar. Não estou dizendo que nós deixamos de crer, não estou dizendo que nós deixamos de amar, mas começamos, e eu estou me colocando de novo, começamos a nos distanciar dos propósitos que Deus tem para nós, porque não estamos guardados no amor. E o maravilhoso desse capítulo, desse versículo que nós lemos, um pouquinho adiante, ele diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, o que tem nos separado de Deus? Isaías fala, mas os nossos pecados, melhor, ele diz, os vossos pecados, e aí eu tenho que trazer para o nosso contexto, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E a Bíblia está dizendo, queridos, o amor de Deus, volta lá, Gui, por favor, Judas 1, 21, falei o capítulo, né? Não era para falar. Guardai-vos no amor de Deus. E eu sei que parece algo simples, queridos, mas talvez muitos de nós estão carregando sobre si culpa, vergonha, sentimento de incapacidade, sentimento de derrota. E isso o diabo tem usado para dizer, para mim e para você, não tem jeito, você não consegue, isso não é para você, não vai dar certo, você não é capaz. E aí, queridos, Judas fala, não, filho, Judas 1, por favor, 19, 20, 21. E a gente para aí. Guardai-vos no amor de Deus. Onde nós temos guardado as nossas vidas, queridos? Será que temos guardado as nossas vidas num vale chamado desânimo, desinteresse, despreocupação,
desmotivação? Será que nós temos nos guardado num vale chamado injustiça, desafeto? Guardai-vos no amor de Deus. E o quarto conselho, e eu termino aqui, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Parece algo simples, mas não é, queridos. Talvez nós estejamos vivendo tempos de lutas, de fadigas, de pressões, de medos, de temores, de tantas coisas. E nós, além de estarmos nos privando de edificar a nossa fé, ouvindo a palavra, nos privando de orar em todo o tempo no Espírito, nos privando de nos guardar no amor do Senhor, talvez também estejamos nos privando de esperar, como diz aqui, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas, amados, quantos homens e mulheres bem intencionados, como a pastora Lu disse aqui no começo, por não esperarem. E tem o salmo que Davi escreveu, eu não lembro agora, eu não vou citar porque eu vou errar, mas ele fala assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz. Sabe o que é esperar com paciência, querido? O que é paciência? O que é esperar com paciência? O que é esperar com paciência para Abraão, que esperou 25 anos, o filho da promessa? O que é esperar com paciência para Isaac, que orou por 20 anos, para que a sua esposa engravidasse? O que é esperar com paciência para Jacó? Obrigado. Olha, essa mídia está demais, hein? O que é esperar com paciência para Jacó, que esperou por sua esposa, trabalhou por ela 14 anos? O que é esperar com paciência por José, como nós estamos lendo toda manhã, por 16, 17 anos, para poder rever o seu pai, para poder falar para os seus irmãos: olha, aquilo que eu sonhava era verdade. Às vezes, queridos, nós não conseguimos esperar um ano, um mês, não conseguimos esperar uma semana, e eu não estou dizendo só de tempo. Não conseguir esperar também, muitas vezes é não conseguir esperar, não conseguir suportar uma afronta, uma pisada na bola, um erro do outro. Mas se nós queremos ser fortalecidos no Senhor, nós precisamos esperar a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aguardar no Senhor a resposta e o socorro. Quinta-feira passada, queridos, essa quinta-feira teve uma palavra abençoada. Na outra quinta-feira também teve, e na outra também, e na outra também. Então venha nas quintas, venha nos domingos de manhã. Hoje eu não estava aqui, hoje eu perdi a escola bíblica, mas tem sido bênção. Mas há 2 quintas-feiras atrás eu trouxe uma palavra bem sucinta, bem simples, Salmo 37, e eu encerro com esse, por favor, Gui, Salmo 37, 7. Aqui está dizendo: esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo 37, 7. Descansa no Senhor e espera nele. 2 palavras, queridos, tão simples, tão até um pouco batidas no nosso meio: descansar e esperar. Mas talvez nós, e eu não vou pregar a palavra daquela quinta, mas eu só queria puxar esse link de lá. Talvez nós temos perdido a nossa fé simples, de esperar e descansar, de edificar a nossa fé ouvindo a palavra, de orar em todo o tempo no Espírito, de nos guardar no amor de Cristo. Coisas simples,
que talvez nós fazíamos há 20 anos atrás, há 30, há 5, há 1 ano atrás, talvez há 4 anos atrás, há 1 mês, isso ainda ardia no nosso coração. Mas o tempo foi passando, e nós fomos deixando estas coisas de lado. E o Senhor nos chama hoje a descansar. Pastor, para de pregar que já está ficando tarde. Tá bom, tá. Não é isso não, querido. E muitas vezes, amados, nós estamos deixando de lado coisas tão simples, que certamente estaria me ajudando, te ajudando, a sermos fortalecidos. Lembra que eu li lá no começo, Tiago, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Foi Tiago? Tiago 1, 27, né? Não foi Tiago 27, perdão. Mas, talvez, Efésios 6, voltei. Talvez, queridos, nós temos deixado essas coisas simples, que nessa carta tão pequena de Judas, com apenas 25 versículos, nos deixa aqui ensinamentos grandiosos, coisas simples. Porque se eu perguntar aqui, queridos, qual de nós não pode edificar a nossa fé santíssima no ouvir a palavra? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ouvir da pregação. Qual de nós não pode orar no Espírito? Qual de nós não pode lembrar, viver e se guardar no amor de Deus, nesse amor que nós tanto cantamos, falamos e pregamos, mas muitas vezes esquecemos de viver? Qual de nós não pode esperar na misericórdia do Senhor? São coisas simples, amados. Eu tenho esses dias, eu creio que Deus tem me impulsionado a falar coisas simples. Eu não falo nada complexo, eu não sou tão eloquente e conhecedor para falar de coisas complexas, mas talvez Deus esteja nos levando a coisas ainda mais simples, mais básicas, mais fundamentais da nossa fé, que vão nos levar a novamente sermos edificados, sermos fortalecidos e sermos novamente achados como servos, como filhos de Deus. Amém? E aqui termina dizendo, para a vida eterna. Deixa eu ler de novo. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, para a vida eterna. Eu sei, queridos, que nós temos necessidades. Precisamos de muitas respostas de Deus. Precisamos de saúde, precisamos de respostas financeiras, precisamos de respostas nos nossos relacionamentos, precisamos de respostas em tantas coisas. Mas nós não podemos esquecer que os planos que Deus tem para nós são eternos. Eu vou repetir para você falar amém. Os planos que Deus tem para nós não se limitam a essa vida, mas são planos eternos. Passamos lutas, carregamos sofrimentos, lembranças. Sim, queridos. Mas nós precisamos olhar para a palavra do Senhor, para esse Deus que nos chama a sermos guardados, não na nossa religiosidade, não no nosso conhecimento teológico, tudo isso é bom, mas a sermos guardados no amor dEle. Por quê, queridos? O plano que Ele tem para mim e para você é um plano eterno. Só que esse plano eterno, a boa notícia é que ele já começou. O Senhor Jesus disse, ou melhor, foi Paulo que disse, dizendo que uns perguntariam, alguns diriam, o reino, ele está aqui ou ele está lá. Mas o reino de Deus
está dentro de vós. A oração do Pai Nosso diz: venha a nós o teu reino. Então, querido, se você já entregou a sua vida para Jesus, o reino de Deus já está em você. Você já está vivendo o reino de Deus. Os planos de Deus são para a eternidade. Amém? Mas não se esqueça. Seja fortalecido no Senhor. Se esconda no amor do Senhor. Edifique a sua fé. Ore em todo tempo no Espírito Santo. Espere na misericórdia do Senhor. Descansa. Descansa. Salmo 37, 7. Descansa no Senhor. Talvez, amados, nós estamos querendo fazer coisas com a força dos nossos braços. Estamos querendo viver coisas no poder das nossas mentes. Estamos querendo nos aproximar de Deus por méritos e performances nossas. Mas Deus está dizendo para mim, talvez para você também: volte às coisas simples. Amém? Se você puder fechar os seus olhos, mais uma vez. Eu não sei, amados, quanto tempo você, e isso é algo importante, todo cristão, mesmo você que, a exemplo dos meus filhos, desde que se conhecem por gente, os pais servem ao Senhor, vão à igreja, confessam a Jesus, mas teve um dia da sua vida em que, naquele dia, você teve uma convicção, uma certeza, que naquele dia, você estava entregando a sua vida a Jesus. Se você ainda não tem essa convicção, meu irmão e minha irmã, não espere. Busque ao Senhor. Fala: Senhor, eu quero ter essa experiência de arrependimento. Porque, queridos, entregar a vida a Jesus em uma oração. Entregar a vida a Jesus não é uma oração. Entregar a vida a Jesus também não é fazer parte de uma igreja. Entregar a vida ao Senhor Jesus é entender que nós somos pecadores, que precisamos nos arrepender, e que só Jesus, somente Jesus, pode pagar o preço pelos nossos pecados. Mas você, amados, que já viveu essa experiência, talvez faça muito tempo, talvez faça pouco tempo, mas olhe para aquele tempo, olhe para aquela fé simples, que você, que eu tinha, que nós tínhamos. Talvez eu e você fomos colocando coisas e mais coisas, e o Senhor está dizendo: meu filho, minha filha, são coisas simples, são coisas pequenas, são coisas que você foi deixando para trás. A leitura da Bíblia, ouvir a palavra de Deus, lembrar que o que te trouxe até aqui não foram suas obras, não foram seus méritos, mas foi o amor de Deus. Voltar a orar de uma maneira simples, mas genuína. Talvez voltar a orar com lágrimas nos olhos. Talvez voltar a esperar no Senhor, sabendo que não importa quanto tempo vai demorar. Pode demorar dias, pode demorar semanas, pode demorar anos, mas nós estamos esperando, porque estamos guardados no amor de Deus, estamos aguardando na sua misericórdia. Cedo ou tarde virá. Meu Pai, nós precisamos voltar, ó Deus, a algumas coisas simples. Hoje em dia, Senhor, se fala
em novas revelações, em novas visões, em novas direções. Homens, ó Deus, que têm desejado furtar, ó Deus, a fé alheia, que têm desejado, ó Deus, escravizar pessoas, prender pessoas a si mesmo, tem se levantado e dito: eu tive uma nova revelação, eu tive uma nova direção, eu tive uma nova visão, eu tive a revelação de Deus, eu sou aquele que Deus está levantando para restaurar. Mas o Senhor está dizendo a nós, Senhor, aqueles que se chamam pelo Teu nome, que são as coisas simples, é a fé genuína, é o entregar-se verdadeiro, são as coisas pequenas, ó Deus, que nós fazemos, entregamos e confiamos no Senhor, que vão fortalecer a nossa fé, que vão nos levar de novo, Senhor, àquele lugar de confiança, aquele lugar de entrega, de dependência. Pai, quando nós deixamos de ser dependentes do Senhor, quando, Senhor, nós deixamos de ser dependentes do Teu Espírito, e começamos a fazer do nosso jeito, e começamos a escolher da nossa forma, perdoa, Senhor, a Tua igreja, perdoa, Senhor, nos perdoa, porque nós fomos andando, Senhor, a passos largos, talvez empolgados, motivados, mas esquecemos que nós temos um alvo, que nós temos uma meta, que nós temos um ponto, e nós temos um alvo, e esse alvo se chama Jesus Cristo. Nós não podemos perder o alvo, não podemos trocar Jesus Cristo por crescimento, não podemos trocar Jesus Cristo por dinheiro, não podemos trocar Jesus por fama, por satisfação pessoal, não podemos trocar Jesus pelo carinho do pastor, não podemos trocar Jesus por posições. Nos ajuda, Senhor, ajuda a Tua igreja a voltar ao lugar de adoração, de entrega, de dependência, de santidade, de temor, de reverência. Nos leva, Senhor, de volta a ter a alegria de poder num domingo separar aquele dia para estar na Tua casa. Não importa que estejamos cansados, não importa, Senhor, que tenhamos outras programações, não importa que as pessoas não perguntem de nós. Volta a colocar em nós, Senhor, a alegria de ler a Tua palavra, de buscar a revelação da Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a voltar a ter um coração que perdoa, que ama, que confia. Ah, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia da Tua igreja, que muitas vezes se parece com a igreja de Laodiceia. Sou rica, abastada, não preciso de nada, eu já sei como fazer, eu já sei como atrair pessoas, eu já sei como emocionar pessoas, eu já sei como cativar pessoas, eu já sei como lotar cadeiras, eu já sei como encher auditórios, eu já sei como ter um crescimento exponencial. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, e se for necessário, Tu sabes, ó Deus, o Senhor sabe, como temos ouvido aqui, Senhor, em muitas escolas bíblicas, o Senhor é especialista. Quando o Senhor vê que o homem se afastou, o Senhor fecha um ciclo e encerra um novo. Se for necessário começar de novo, meu Deus, por favor, Senhor, começa de novo. Se for necessário, Senhor, voltarmos à fé simples, por favor, Senhor, mas não nos deixa andarmos distantes da Tua vontade, do Teu querer. Nós Te agradecemos, Senhor, pelo Teu grande amor, Te pedimos perdão, Senhor, porque falhamos, Te peço perdão porque eu falho, Senhor, muitas vezes o meu coração é falho, é tendencioso,
Muitas vezes o meu coração não está puro, mas o Senhor é puro, o Senhor é santo, o Senhor é perfeito. Por isso, Senhor, nós precisamos ter um coração como o seu. Por isso nós precisamos que o Senhor seja aquele que guia a nossa igreja, que guia a tua igreja. Nós precisamos, nos ajuda, meu Deus, nos abençoa, nos fortalece, Senhor, para que possamos enfrentar, vencer e prevalecer contra as astúcias dos nossos inimigos. E que em tudo isso, Senhor, o teu santo nome seja glorificado, o teu reino seja estabelecido, e o Senhor receba a glória que te é devida, por todo sempre. Jesus é, sempre será o centro de todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a honra, o louvor, a adoração, a exaltação, o reconhecimento, a Ele o nosso trabalho, a Ele o nosso esforço, a Ele a nossa dedicação, a Ele todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas por Ele, porque por Ele nós recebemos a redenção, porque por Ele nós recebemos o perdão, e por Ele nós fomos religados a Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós oramos agradecidos no teu santo e poderoso nome. Amém. Amém. Seja fortalecido, meu irmão e minha irmã. Não olhe para as minhas palavras, não olhe para o meu jeito. Eu sou falho, igual a você, talvez até mais. Mas olhe para o Senhor. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Volte à palavra de Deus, volte a orar em todo tempo, volte a esperar na misericórdia de Deus, volte a se esconder no amor de Deus. Pastor, mas está ruim, eu não consigo, eu tenho perdido essa luta contra o pecado, eu tenho perdido essa luta contra o desânimo, eu tenho perdido essa luta contra a enfermidade, contra a dificuldade dentro da minha casa. Se esconda no amor de Deus. Amém? Vamos para casa? Mas antes eu tenho só alguns avisos. Acende só uma luz aí, Benzinho. Isso aqui, mais uma. Tá bom. Gui, eu mandei, não sei se chegou, um folderzinho. Por favor, filho. Queridos, a igreja do Senhor é chamada a ser missionária. Nós aqui não falamos muito. É porque erroneamente ao longo do tempo a gente acha que missão só se faz na África, ou no Nordeste, ou em outro país. Mas missão se faz também do outro lado da rua. Sim ou não? Sim. No andar de cima, no andar de baixo. Mas também se faz missão longe. Os nossos irmãos aqui da Viver em Cristo, eles estão indo pela segunda vez. Gerson foi o ano passado com eles? Não? Os nossos irmãos estão indo para o Piauí. O pastor Matias não vai poder ir, mas alguns irmãos, junto com outras igrejas, estão indo para abençoar uma igreja muito pobre, numa cidade muito pobre, de um estado que já é muito pobre. Isso não é preconceito, isso não é xenofobia, né? Isso é uma realidade, amados. Quem conhece, não as belas praias do Nordeste, quem conhece o Nordeste um pouquinho, fora do campo turístico, sabe como é. Mas enfim, não estou aqui para falar de geopolítica, estou aqui para falar de missão. Você vai conseguir colocar, será, filho? Não veio o folder, né? Tá, tudo bem. Eu mandei lá no grupo da mídia, como é que chama? Não chegou, tá bom, é porque eu estou sem meu celular. Mas enfim, depois eu coloco o folder. Agora em julho eles estarão indo. E queridos, é uma igreja extremamente pobre, a ponto de, o pedido é, se nós tivermos um microfone aqui que nós não usamos, velho, para nós separarmos para eles. Mas queridos, eu não quero mandar um microfone velho, eu quero que nós possamos pegar roupas, calçados, alimentos talvez, o que você
olhar e falar, eu posso abençoar com isso. Que nós possamos ofertar isso ao Senhor, para abençoar esta igreja. Não conhecemos as pessoas, não receberemos palmas por isso, não receberemos nada humanamente em troca disso, mas estaremos servindo ao Senhor. Então, queridos, de hoje, depois eu vou ver a data, mas eu lembro que é meados de julho, mais próximo do dia 20, nós vamos trazer aquilo que você entender que você pode doar. E eu queria colocar um desafio a mais para a igreja que veio no meu coração. Só que eu vou levar isso para o conselho, não sou eu que decido, isso é o conselho. A nossa igreja não dizima. É verdade, a nossa igreja não dizima, a nossa igreja não dá dízimo em outra igreja. Dízimo do dízimo. Mas eu queria fazer um desafio esse mês. E se o conselho aprovar, eu vou levar isso para a tesouraria e a gente vai dar um jeito de tirar. Mas eu queria desafiar a igreja a tirar o dízimo dos dízimos do mês de julho e nós ofertarmos isso para essa igreja que eu nem sei onde fica, quem é e o que eles precisam. A igreja está de acordo? Pode levantar a mão quem tiver, quem não tiver não tem problema, está ótimo. Vou levar para o conselho. Se o conselho aprovar, a gente fará isso. Mas amados, nós individualmente podemos pegar o que nós temos e doar. Nós não, se você puder ir, se você tiver tempo, me procure. Eu falo com o pastor Matias e talvez dê para você ir, viver essa experiência. Talvez nós não conseguimos ir pessoalmente, mas nós conseguimos enviar recursos. Amém? No final do culto tem arroz doce, R$12. Separa o do pastor, por favor. Porque senão eu fico sem. Brincadeira, se ele ficar sem não tem problema. Isso aqui, queridos, ainda é para o acampamento. Obrigado, viu, pastora, por ter feito. E continua, quem quiser ofertar para ajudar no pagamento do acampamento, é bem-vindo. Eu tinha mais um recado que eu não lembro, mas acho que é isso. Vamos para casa? Vamos ficar em pé? Pois não, Cassiano. Queridos, obrigado, bem lembrado. Dia 26, Joe, cadê o Joe? Tá certo, né, Joe? Queridos, vai ser uma bênção. Sábado, dia 26, encontro de casais. Depois a gente vai acertar aí a questão de idade. Eu até queria fazer um pedido, vou fazer daqui de cima, né? Aí fica ruim de falar não, né? Mas não só para casais que namoram, porque lá de casa está meio a meio. E os que não namoram, eu gostaria que namorasse, que casasse, que me desse netos. Amém? Então, eu, assim, respeitando as devidas idades, mas pensa nisso. Talvez hoje ainda, vamos dizer, é uma faculdade, está estudando para exercer no futuro, tá bom? Mas aí eu deixo para a comissão aí discutir. Lembrei, eu tinha pedido uma ajuda para nós, pode acender as luzes, Benzinho, para nós transcrevermos a Bíblia. Eu lembro que a Elaine levantou a mão, Cassiano, pastor e a dona Bi, o tio, né? Foi o tio. Nós conversamos, na verdade... Não, nós vamos conversar no final. Pode ser? Nós vamos bater um papinho no final, para a gente levar isso adiante. Beleza? Então me deem aqui, só vou ficar lá na porta 5 minutos, depois eu venho aqui, vai ser rapidinho. Amém? Vamos ficar em pé? Deus abençoe a todos. Dona Rosa, a senhora é uma bênção, viu? Deus abençoe a senhora. E eu vou ver a senhora entrando aqui sozinha ainda, hein? Amém? Amém. Tem muitos améns aqui, então. Diogo, Deus continue te abençoando. Você também, viu, Lê? Lê fez aniversário ontem, hein? Acho que ela já fez mais de 30. Não esquece de dar um abraço nela. Tá bom. Cris, hoje alguém faz aniversário, eu esqueci. Porque minha vida está corrida. Estou de mudança. Está só pela graça. Me perdoem se eu tenho falhado em algo. Obrigado, Senhor, por essa noite. Te damos graças pelo teu grande amor. Pela tua palavra que é santa, transformadora. Pelo teu perdão, ó Deus, que nos leva para perto do Senhor. Pai, nos dá uma semana de paz, uma semana de comunhão com o Senhor, com o teu Espírito Santo e com os nossos irmãos. Que aquilo que fizermos, ó Deus, seja para glorificar, exaltar e bendizer o teu santo nome. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe, vai na paz do Senhor.